Quer começar a trabalhar como Scrum Master Agile Coach e não sabe como? Fica aí que eu vou tentar ajudar você. Então, pessoal, nesse vídeo aqui de hoje, vou explicar um pouco sobre a profissão de Scrum Master e Agile Coach. Eu não vou ficar diferenciando muito, não vem nem muito ao acaso aqui nesse vídeo, mas vou falar das duas, até sobre a visão do mercado de que uma é evolução da outra, mas não vou entrar nessa questão. Então, vou falar aqui basicamente o que ele faz, quais são as características necessárias para você desempenhar esse papel, a faixa salarial e como você começar. Vamos ver se depois desse vídeo minha mãe entende finalmente o que eu faço da minha vida, né? Então vamos lá. O que o Scrum Master faz? Então, vou pegar aqui a própria definição do Scrum Guide, que é essa aqui, ó. O Scrum Master ele é responsável por promover e suportar o Scrum, como definido no Scrum Guide. O Scrum Master faz isso ajudando todos a entenderem a teoria, as práticas, as regras e os valores do Scrum. O Scrum Master é um servo líder para o time Scrum. O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do time Scrum a entender quais as suas interações com o time Scrum são úteis e quais não são. O Scrum Master ajuda todos a mudarem estas interações para maximizar o valor criado pelo time Scrum. Aqui está tudo sobre o contexto de Scrum, porque eu tirei do Scrum Guide, mas falando de qualquer outra metodologia ágil, acho que isso aqui vale trocando o nome Scrum por qualquer outro nome que você queira. Apesar de não ter papéis definidos em uma e outra, que seja. A pessoa que está ali para ajudar as pessoas a entenderem a agilidade tem mais ou menos esse papel aqui, independente de qual framework que você usa. Mas fazendo um grande resumo do que é a definição aqui do Scrum Guide sobre o Scrum Master, o que é? Ele fala que o Scrum Master, ou o Agile Coach, ele ajuda as pessoas internas e externas ao time a entender como trabalhar dentro das metodologias ágeis, né, com metodologias ágeis, e também ajuda a manter as interações saudáveis dentro e fora do time também, focando na maximização de valor criada pelo time e na melhoria contínua. É basicamente isso que faz. Como isso se traduz em ações, aí é muito difícil porque muda muito o dia a dia de cada um. Mas o grande resumo do que é feito é isso. Eu gosto muito da analogia de como o time e os outros times em volta são engrenagens. O Scrum Master e o Agile Coach é como se fosse o óleo ali no meio que ajuda essas engrenagens a mexerem melhor, a trabalharem com mais facilidade. Não vou nem julgar melhor ou pior, mas trabalharem com mais facilidade, se encaixarem e adaptarem com mais facilidade. Então, sobre as características necessárias, vou dividir aqui sobre hard skills e soft skills. E não vou falar todas, vou só falar uma pequena quantidade aqui de exemplos. Então, sobre hard skills, é óbvio você tem que ter conhecimento sobre metodologias ágeis, ou pelo menos uma se você está iniciando, como por exemplo o Scrum, se você está começando como Scrum Master. É muito bom você saber também técnicas de argumentação, técnicas de consenso e etc, porque você vai ser um líder servidor que vai lidar muito com a facilitação de conversas. Então, conhecer essas técnicas é muito importante e ajuda muito você a desenvolver nesse papel. E conhecimento de engenharia de software, muita gente pergunta, não é obrigatório, mas ajuda bastante, principalmente no início, quando você não sabe exatamente o que fazer no papel. Pode te ajudar a, eu diria, acelerar a aproximação com o time, mas também, se você exagerar, pode te levar para o caminho errado. Então, conhecimento de engenharia de software é legal no início, mas não é obrigatório e também, se você exagerar, pode te levar para o caminho errado. E sobre soft skills, o primeiro, mais importante, que é gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de lidar com pessoas, porque é isso que você vai basicamente fazer o dia inteiro. Você tem que ter empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, ou entender a pessoa no lugar do outro. Tem que ter humildade, acho muito importante também para o papel, e tem que ter a habilidade de se comunicar bem. Esses são as soft skills básicas que eu considero. Sobre faixa salarial, esse é um assunto bem polêmico, porque tem
trocentos fatores que influenciam, como, por exemplo, a cidade que você tá, que isso já é um mega influenciador, a sua experiência de trabalho, a sua maturidade, o seu conhecimento, e por maturidade eu não digo nem a sua idade, mas eu digo, de fato, a quantidade de experiências que você já passou na sua vida e o quanto que isso te habilitou a maturar e ser uma pessoa com maior experiência. Então, vou falar o que eu já vi, e provavelmente isso não... Vocês não vão achar grandes coisas, mas eu já vi salários desde R$2.000 para Scrum Masters extremamente iniciantes, em cidades pequenas e tudo mais, e com alguns desses fatores relevantes, até o máximo que eu já vi sendo oferecido sob a alcunha de Agile Coach foi 18 mil na cidade de São Paulo. Então eu já vi de 2.000 a 18 mil, e aí dependendo da cidade, definindo a cidade, esse range você já consegue dar uma diminuída legal, e aí quando você trava um pouco esses outros fatores que eu falei, já dá para ter uma ideia bem melhor. Mas se você fizer uma pesquisa, você consegue achar aí qual que é a realidade da sua cidade. Então, agora tentando falar sobre como começar, né? A grande maioria que eu conheço são ex-desenvolvedores, né? Não direi nem ex-desenvolvedores, mas vieram do mundo do desenvolvimento de software, são desenvolvedores. Mas isso não é necessário. É só a transição que eu costumo ver mais fácil, porque geralmente essas pessoas já têm contato com agilidade, talvez já tiveram um Scrum Master dentro do time, já sabem como funciona, e acabam se encontrando ali e tem essa transição um pouco mais fácil. Mas conheço também Scrum Masters que não eram desenvolvedores. Mas a grande maioria que eu conheço eram desenvolvedores que migraram para Scrum Master. Então, é importante para começar. As pessoas costumam exigir bastante uma certificação, PSM1 ou CSM. Eu vejo muito no mercado requisitando isso. E uma dica que eu dou se você está fazendo uma transição de um papel para outro, de um papel para Scrum Master, ou de um papel para Agile Coach, independente de como chama, Agile Master, e tem trocentos nomes por aí, eu vejo que é mais fácil essa transição inicial ser feita no seu trabalho atual. Eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de ser por exemplo, sou desenvolvedor hoje na empresa X e vou para a empresa Y querendo ser um Agile Coach, um Scrum Master. Existe um pouco de resistência em relação a isso às empresas, justamente pela pessoa não ter experiência. E na sua empresa atual, as pessoas já te conhecem, sabem do que você é capaz, então, em geral, essa transição é mais fácil na sua empresa atual. E sobre os conhecimentos, né, que você tem que adquirir, as hard skills principalmente, e algumas das soft skills também, que são habilidades adquiridas, algumas delas, a melhor recomendação que eu posso te dar são os cursos da Agile School que você acha aqui embaixo, com muitos deles, como o PSF ou o PSM1, você também recebe as suas 2 tentativas para fazer a sua certificação. Então, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos que tem falando sobre os cursos. E se te interessar, procura a gente. Então, só para fechar aqui, eu queria dizer que tudo isso aqui que eu falei é baseado na minha experiência pessoal. Vocês podem ter visões e opiniões diferentes. Então, esse vídeo é mais para ajudar o pessoal que está começando. Então, qualquer opinião diferente, visão diferente, por favor, deixa um comentário aqui embaixo que vai ajudar o pessoal a multiplicar essa visão. Eu com certeza não tenho o conhecimento necessário para julgar como é esse mercado no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro. Então, e aqui eu estava falando só de Brasil, né? Então, se você tiver o que adicionar, ou comentários, ou críticas ao vídeo, deixa aqui, porque o principal vai ser que vai ajudar as pessoas que estão querendo migrar para essa carreira. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida também pode deixar aqui que a gente te responde, te ajuda no que for possível. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!